Vocês em 1 João. Em 1 João. Não é o João, é o 1 João. É próximo já de Judas. É 1 João capítulo 5, versículo 11. Amém. Oh, glória. João capítulo 5, versículo 11. De 11 ao 13. Né? Primeiro João, capítulo 5, do versículo 11 ao 13. Amém? Amém. Bem, eu queria começar a palavra de hoje falando se você se acha salvo? Você acha que tem a salvação? Amém. Né? Porque a gente pergunta para muita gente, mesmo no meio cristão, sim, eu acho que sim, eu estou salvo. Por quê? Porque eu fiz aquela oração, eu entreguei meu coração para Deus. E pronto, acabou. Então ele acha que está salvo só por causa disso. Né? E a gente vai ver aqui, inclusive, é uma coisa que me inspirou a falar sobre isso, é porque eu sempre, é um ponto de referência para mim, lógico, dos pastores aqui da nossa igreja, mas tem um pastor que eu fui assistir em Guma, é o pastor Luciano Subirá, quando ele tinha 15, 16 anos de idade, ele aceitou Jesus, né? E nesse tempo, ele tinha dúvidas, ele foi perguntar para o pastor, como é que você sabe que você está salvo? Ele disse, não, eu sei porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei, né? Mas é a emoção dele, né? E aqui eu quero botar para vocês, aqui no 1 João, no capítulo 5, não que seja só na emoção, é que seja biblicamente que você está salvo, que você está no caminho certo para a salvação, né? Então vamos ler aqui primeiro, capítulo 5, versículo 13. Desculpa, do versículo 11 até o 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Né? E nesse estudo bíblico, para poder falar sobre isso, essa primeira epístola de João, ela se refere à igreja de Éfeso. Ela está se referindo à igreja de Éfeso porque nessa época havia algumas tendências religiosas, ou seitas, vamos colocar assim, uma seita, né? Dizendo que Deus não tinha vindo, não era possível Deus ter encarnado, né? E para você conhecer Deus, você tinha que ter uma instrução especial, não podia só ser qualquer pessoa que podia ter Deus dentro de si. E essa igreja, como nós também, nós fomos ensinados apostolicamente que Jesus veio e pagou os nossos pecados, por isso nós podemos entrar no reino de Deus, né? Mas só que essas pessoas, eles diziam que não, você tem que ter o conhecimento, Deus é escuro, Deus é misticismo, não pode ser assim, né? Então João, ele escreveu essa epístola, se você ler essa epístola de João, é justamente para combater esses falsos profetas que chegaram, né? E a gente vê, voltando, né? Porque quando a gente vai perguntar para as pessoas, você acha, então por que você salva? Muitos dizem, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu já fiz jejum, eu já fiz não sei o que mais, eu já fiz não sei o que mais. Ele está sempre, como muitas outras religiões, além do cristianismo, né? Eles dizem que estão falando que é porque do esforço próprio dele, né? Mas eu tenho a certeza, se por exemplo, não sei, Deus está no comando. Amém. Se eu morrer hoje, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Amém. Mas não por causa dos meus esforços. Deus. Não porque eu fui, por exemplo, eu fui orar ano passado, com o apoio de todos vocês. Eu fui na igreja lá de Ramamatsu, fui
Foi orar pela minha, eu fiz aquilo, eu fiz não sei o que mais, eu fiz isso, eu oro todo dia de manhã, eu faço jejum, eu faço isso. Não é nada por meu mérito. Meu único orgulho é porque Jesus Cristo me salvou na cruz. Amém. Esse é o único caminho para a salvação. Não adianta você se esforçar, porque eu fiz isso que eu fiz. Não tem nada com você. O principal, o herói dessa história todinha é Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E se você, por exemplo, hoje, eu não sei porque ficou, faltou os nossos, o Sérgio e a Eliette aqui, que estão sempre com a luta, né? Conosco aqui na luta da fé, na luta da oração, né? Mas acredito que quase todos que estão aqui, né? Que tem uma caminhada com Jesus. Se a pessoa chegar para você e falar, você vai para o céu, chegar por exemplo, não vou dizer para ainda nosso irmão que ainda está 2 anos de conversão, 2 anos mais ou menos, né? Por exemplo, a pastora Ana, né? Pastora, eu tenho certeza que a senhora vai para o céu, porque a senhora fez isso, a senhora fez aquilo, não fez. A pastora Ana vai olhar para mim, Luiz, para com essa blasfêmia, porque isso não tem nada a ver comigo. Quem foi que fez isso? Foi o milagre de Jesus. Então todos nós que estamos aqui, nós temos que estar preparados para isso, porque vão vir pessoas, vão falar, vão querer estar elogiando. Pode até ser para o mundo secular isso funcione. Você vai passar. No Brasil nós temos o vestibular, não sei como é que se chama no Peru, para você fazer universidade você tem que fazer os exames, né? Esse cara estudou, esse aí com certeza ele vai passar. Esse, para o mundo secular isso pode funcionar, mas para o mundo espiritual não. Eu quero que vocês entendam. Vai começando a palavra dessa maneira, né? E uma coisa, eu dessa vez com uma palavra, eu achei, eu não vim aqui para jogar pedra em ninguém, não vim acusar ninguém. Eu quero que vocês tenham certeza que vocês são salvos. Lógico, todos nós queremos, né? Que nós sejamos salvos, nossos parentes, nossos amigos. Não é isso? Amém. Né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, a nossa salvação ela é fundamentada somente na cruz de Jesus Cristo, né? A nossa esperança toda é somente através do poder de Jesus Cristo na cruz, né? E Jesus Cristo ele é a nossa rocha. Não precisa vocês irem lá. No Salmo 26:5. Salmo 26:5, né? Eu vou rapidinho aqui. No finalzinho ele dá uma luzinha aqui, né? Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, né? Ele é a nossa rocha, ele é a única que a gente pode se apoiar, né? Não precisa ir lá, gente. Depois eu vou, no 1 João, a gente vai ficar aqui muito tempo, tá? E como somos nós aqui, a gente pode até passar um pouquinho das 8 horas, né? Não está ninguém com pressa aqui não, né? Não, né? Amém, né? Então, essa salvação, para ter a nossa salvação, eu já falei agora de Jesus Cristo, que o único herói da nossa salvação é Jesus Cristo. 99,99%, se a nossa salvação dependesse de Jesus Cristo e 0,1% dependesse da gente, já estava todo queimado. Estava todo mundo frito. Tem que ser 100% Jesus. Se alguém falar para porque não, é 100% Jesus. É 100% Jesus. Sempre. Espero que vocês falem isso, né? E a gente vê, por exemplo, o nosso irmão Jorge entrou no Romanos, né? Eu vou falar rapidinho sobre Romanos 1, 2 e 3, capítulos 1, 2 e 3, né? O que Paulo ele começou a falar nessas epístolas dele de Romanos? A epístola de Romanos é pura doutrina. O Paulo ele nunca tinha ido a Roma para pregar ou ver. As outras igrejas não têm problema disso, têm problema daquilo, não sei o que mais. Mas a igreja, a epístola de Romanos é completamente doutrina. O que é a doutrina? Por exemplo, a teologia vem do grego, né? Theologos, que é a palavra de Deus. Quando você vai falar alguma coisa de teologia, a pessoa não quero saber de teologia. Ele não quer saber da palavra de Deus. Veja o peso que as pessoas estão passando. E a outra coisa, eu não quero ser doutrinado. O que é doutrina? Doutrina em hebreu é ensinar. Então, a epístola de Romanos é pura doutrina. E nesse 1, 2, 3, o que Paulo faz?
vou tentar imitar um pouco, quer dizer, 0, alguma coisa por cento do Paulo, né? Porque o Paulo era uma pessoa que falava maravilhosamente 5, 6 línguas, né? Ele tinha uma didática de falar com as pessoas, né? Então Paulo chega e começa a apontar os erros de todo mundo, dos judeus e dos gentios. Os gentios, o que era os gentios na época? É quem não era judeu, né? Então, indo, né, nesse local, Paulo vai dizendo, por exemplo, Romanos, quem quiser ir para lá depois pode ir, Romanos 18, 1, 2, 8. Romanos capítulo 1, 18. A idolatria e depravação dos gentios. Porque Deus se manifesta, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto Deus que se manifesta, porquanto Deus que se pode conhecer dele se manifesta, porque Deus manifestou. Porque as suas, versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que neles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem desculpa, né? Paulo já começa assim, ele vai do 18 até o 32, falando para os pagãos, né? Vocês vão falando uma coisa, vão fazendo outra, assim como tinha os fariseus também na época, né? De Jesus, falava uma coisa, era o pessoal do túmulo branco, por dentro era tudo branco, por fora era tudo branco, por dentro era uma porcaria, né? E era isso que o Paulo está falando para os gentios e para os judeus também, né? E aí ele continua isso até o 32. O que o Paulo está tentando fazer? É colocar todos em uma situação que eles estão perdidos e sem esperança. É isso que ele queria colocar na cabeça do povo. Porque eles achavam que ele adorando um Deus, um deusinho de lá, um deusinho daqui, eles podiam ser salvos. Mas Paulo está dizendo, não, vocês não têm saída. Vocês, se não fizerem isso, vocês vão para o inferno. Né? Aí colocava uma barreira aqui, uma parede aqui, né? Aí o pecador não podia ir para cá. Então aí o pecador se fugia para cá e botava outra parede. Não, meu irmão, você tem que seguir a Jesus. Não, eu não quero. Aí botava outra parede. Até que ele cercou de 4 paredes. O cara não tinha para onde ir. Então eu vou me afundar aqui. Não, botou um concreto. Por exemplo, botou um concreto, não podia afundar. A única coisa que podia fazer é olhar para cima e pedir para Deus. Ô, glória. Era a única coisa que sobrou. E era isso que o Paulo estava introduzindo na cabeça deles, dos judeus e principalmente dos gentios. Amém? Amém. Né? E aí ele vai, né, mostrando e fazendo essas demonstrações com essas pessoas para que eles pudessem entender o quanto eles estavam perdidos, né? E algumas coisas, né, a gente vai vendo aqui que, por exemplo, voltando, né, quando a gente aceita Jesus, uma coisa que a gente vai entender é que nós vamos entendendo as diferenças que vão acontecendo dentro da gente, né? Por exemplo, o cristianismo basicamente é uma religião de arrependimento. Ela tem lógico, um degrau, ela tem um padrão de moralidade, mas ela é principalmente de arrependimento. Se você não se arrepender do seu pecado, você não vai continuar no próximo. Você tem um processo de santificação, você precisa passar por esse processo. Então, se você não tiver o arrependimento, você não vai continuar nesse processo, não vai evoluir, né? Então, por exemplo, a minha esposa, vou dar um exemplo na minha casa, né? Às vezes a minha esposa pede para eu jogar o lixo fora. Antigamente, antes de eu ser cristão, ela já pedia, agora eu nem precisa mais pedir, que eu já faço mesmo. Né? Às vezes eu chegava cansado em casa, né? Eu chegava cansado, aí, tem que jogar lixo, puxa, dentro de mim. Acho que ela vai escutar isso agora, pela primeira vez, né? Puxa, ela passa o dia todo dentro de casa, passa o dia todo fora, trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, cheio de razão, cheio da própria justiça, né? Aí eu ainda tenho que jogar o lixo fora. Aí a todo.
E eu fazia isso, nem estava aí. Quer dizer, não demonstrava assim para ela, né? Mas nem me preocupava. O Espírito Santo, lógico, nessa época, perdidão, né? Não estava nem preocupado com essas coisas. Né? Deus. Mas, depois que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, que a gente sente o Espírito Santo dentro da gente, Amém. você faz uma coisinha errada, vem aquele peso, parece que você recebe uma facada. Alguém nunca recebeu facada no coração, né? Só a imagem que você recebe aquele impacto. Eu já levei jogando futebol, já levei um chute, porque eu era goleiro. Era pequenininho, não podia ir para ficar pro gol. Aí o cara virou, deu um chute e pegou no meu estômago. Mais ou menos. Vem aquele impacto, né? Quando você faz uma coisa errada. Você vai vendo a diferença se você é salvo ou se não é. Né? Você vai sentindo o Espírito Santo trabalhando em você. Né? Aleluia. Não foi só aquela oração que a pastora Ana, pelo telefone, né, pastora? Eu aceito Jesus, assim eu aceito. Em nome de Jesus, que o Senhor é o meu Salvador, eu o único e suficiente Salvador. Não foi só por isso. Não é só por isso. Aleluia. Continua o processo. Né? É isso que eu quero falar para vocês. Mas ainda vou continuando aqui. Né? O cristianismo, como eu falei, é uma religião de arrependimento. Né? E se, por exemplo, o João ele escreveu esse livro aqui, né, que é para a gente não ficar se comparando com outro cristão, né, ou se comparar com um pecador, um perdido, né, porque a gente começa assim, né, eu também, será que eu tenho que orar mais? Eu tenho que orar mais, por exemplo, com o Jorge, tenho que orar mais, vou falar com as pessoas que estão aqui, não vou falar com quem não está. Será que eu tenho que orar mais para ele? Como é que eu vou fazer para ser salvo? Jesus, ele não quer que você se compare com outro cristão. Ele tem, por exemplo, se você se comparar com Hitler, todo mundo conheceu, já ouviu falar do Hitler. Sim. Você é santo. Né? Mas só que o padrão de Deus não é o padrão humano. E o padrão dele ele dá aqui, na Bíblia. Ele dá o padrão para você. Né? Ele quer isso, que você faça isso. Por exemplo, aquele pessoal que estava atacando a igreja da época do Éfeso, aí eles diziam que você não podia fazer isso, você não podia fazer aquilo, que você não conhecia a Deus. Mas Deus, ele se revela através do quê? Da Bíblia, da palavra. Né? Você vai vendo como ele vai mostrando, ele vai dizendo o que ele é. E numa dessas, né? E o Deus, ele fala que ele vai mudar você. Por exemplo, em Ezequiel 36, 23, né? Ele fala que ele vai trocar o seu coração de pedra para fazer um coração de carne. Para fazer esse coração de carne, receber a palavra do Senhor. Porque se for de pedra, ela não vai mudar nada. Eu acho que há 2, 3 meses atrás eu falei um pouquinho sobre isso, né? E eu estou falando de novo, Ezequiel 36, 23. Eu acho que é o 23, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, para não ter engano. 36, 20, desculpa, é 26, 36, 26. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne. Aleluia. E vos darei um coração de carne. É o Ezequiel 36, 26, né? Então a gente vê que Deus, ele promete, ele faz, ele vai fazer. Você só tem 2 opções, ou você faz, ou você faz. Não tem aí, eu não faço, eu só faço pela metade. Ou você faz, ou você faz. É assim com Deus, né? Porque ele é fiel, ele não vai mentir, ele não vai errar, ele não vai mudar por causa da gente. Nós é que temos que mudar por causa dele. Aleluia. Né? E o trabalho de Jesus na cruz não é a gente, eu sou salvo porque eu estou trabalhando para o nome de Jesus. Não, é o Senhor Jesus que trabalha por nós. Amém. Não somos nós trabalhando para ele. Né? Para não inverter as coisas. Né? Se alguém vier falar alguma coisa assim, não, o trabalho é do Senhor Jesus. É lógico que a gente tem que fazer um pouquinho da nossa parte. Mas ela é tão ínfima e tão pequena, né, que como eu falei ainda há pouco, é 100% Jesus ou mais, senão não tem salvação. Bem? Sim. E vamos lá. E, por exemplo, um outro exemplo de que você foi convertido.
Da última vez eu não consegui falar essa palavra. Era basura. Lixo, né? Basura. Vamos dizer, ali atrás do pastor Célio tem um... Não, são chachos. Está lleno de chachos, né? Está cheio de porco ali atrás. Aí chega o pastor Célio, quando der o sinal, o senhor abre a porteira. Eu vou colocar daqui, vou colocar cheio de uma basura com comida perdida, estragada, né? Coisa que não babugem, como diz no Brasil, sei lá, sobras, né? E já pode até estar meio estragado. E aqui eu vou botar comida vamos dizer, não vamos dizer tão longe de Paris, por causa da prova, vamos dizer de Tóquio. Ver aquela comida especial, toda gostosa. Aí eu digo, pastor Sérgio, solta um porquinho. Aí o porquinho vem, para que lado você acha que ele vai? Pela natureza do porco. Ele vai para o lado daqui. Ele vai chegar aqui, vai meter a cara, vai se empapuçar, vai se levantar a cara toda sorridente. Aí vamos dizer que eu tivesse o poder de fazer ele se tornar um homem. Quando ele se olhar todo sujo, ele vai jogar aquilo tudo fora e vai ficar com vergonha do que estava fazendo. Isso é a conversão da pessoa. Por quê? Porque ela não vai querer fazer mais aquela porcaria toda que ela estava fazendo. Se ela for realmente convertida, ela não vai querer saber mais disso. Ela vai querer estar para cá. Não por luxo. Não é por luxo, mas é por causa da limpeza que foi feita no coração dela. Verdade. Esse é mais um pontinho da transformação que Jesus faz, né? E deixa eu passar para outra folhinha, porque sim, né? E quando nós vemos aqui no 1 João, né, ele fala que no versículo 3, essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para creais no Filho de Deus, né? Eu vou voltar um pouquinho para o João, no 1 João, no 1, versículo 5, pertinho de onde vocês estão. No capítulo 5 você passa para o versículo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 5, né? Amém? 1 João, capítulo 1, versículo 5. Né? Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Né? A gente vê, por que João escreveu aquela carta para o pessoal da igreja? Porque eles, essa seita dizia que Deus era escuro, ninguém sabia o que Deus era, esotérico, né? Você não podia alcançar dele. E falando mais, eles diziam que você podia pecar direto, porque o seu espírito estava dentro da carne, mas a carne poderia falhar, mas o seu espírito não. Olha a blasfêmia que os caras falavam, né? E João vem aqui e disse, não, isso é mentira. Não é mentira. Por quê? Porque Deus está se revelando aqui. Ele está dizendo, se dissermos que temos comunhão e ele andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. No próximo capítulo ele diz que se andarmos na luz, com ele na luz temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Então, quando a gente vê que Jesus é luz, Deus é luz, Deus é luz, a gente pode relacionar também como Deus é santo. A gente vê na Bíblia, santo, 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 santo. A gente pode relacionar isso com a luz também. A gente não escuta, Deus é graça, graça, graça. Deus é misericórdia. Não. Deus é santo, santo, santo. Aleluia. Então aqui João está provando, mostrando, né? E a gente vê aqui também como ele repete, ele fala, né, que quando a gente se torna filho de Deus, quando a gente se torna realmente cristão, os nossos frutos, né?
os nossos frutos, você vai saber o resultado pelos frutos que você vai dando. Amém. Você não vê uma mangueira nascendo figo. Você não planta milho para nascer laranja, né? Então, você sendo cristão, você vai dando a sua semente para alcançar outros cristãos também, né? E isso é que João está falando, não, você é filho de Deus, você vai ser salvo. Você é salvo por causa disso, não por causa da sua motivação, não. Eu estou mostrando para vocês biblicamente. Então, olhe nessa carta que eu estou dando para vocês. Acreditem em vocês. Né? Amém? Glória a Deus. E aí vai. Né? E, por exemplo, uma coisa, hoje eu tinha um pouco de impressão, né, que eu ia dar para um amigo meu que até hoje de manhã nós estávamos conversando. Né? E ele estava perguntando, fazendo umas perguntas de mim, aí disse, hoje à noite talvez você possa entender isso, né? Se eu falando isso, dá para entender quem é, né? O Serginho, né? O Serginho não veio hoje. Mas, falando dos problemas, alguma coisa assim, né? Outra coisa, quando você se sente salvo, quando você está com Deus, é que quando você peca, você vai pecar. João, ele fala aqui, por exemplo, ele, em versículo, deixa eu voltar, João 2:1. 2:1, né? Meus filhinhos, é o primeiro João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quer dizer, ele está sabendo, por mais que a gente se esforce, a gente vai pecar. Mas a diferença qual vai ser? É que você vai sentir que você está pecando. Você vai, eu fiz uma coisa errada. Isso aqui não está legal. Exemplo, vou dar um exemplo meu. 2 semanas atrás, minha esposa foi no Cais do Romo, lá em Chuzende. Aí eu fui entrar no estacionamento, veio um outro carro querendo entrar no local que eu estava. Né? Alguns anos atrás, a minha esposa sabe, quase que ia saindo com briga com um japonês, por causa disso, de carro, né? Dessa vez eu entrei, o homem ficou olhando assim para mim, eu disse, eu já estou aqui mesmo, né? Quando eu fiz assim, que eu já estou aqui mesmo, já veio aquele punch que eu falei ainda há pouco. Não veio, mas... não, foi assim, né? Cabeção, eu estou te ensinando, tu não entende, rapaz? Como diz o pastor Luciano Santos, cabeção, né? Cabeção, tu não entende. Aí o homem saiu, veio para trás de mim. Aí eu, naquela hora, Senhor, me perdoe. Quer dizer, a terceira vez eu já tenho que, olha, a gente perde para ganhar. Não é isso que Jesus fala? A gente perde para ganhar. Então, da próxima vez, fica à vontade. O homem está todo errado. Não. Vai, fica aí, filho de Deus. Fica aí, criatura de Deus. Não tem que ser assim, porque já é a segunda vez, né? Essa já veio mais aliviada, porque o Espírito Santo já estava, né? Mas a primeira quase que tinha tendo briga, né? O homem me chamando de estrangeiro, porque não sei o que mais, ele era japonês, né? Podia chamar a polícia, mas deixei para lá. Né? Mas, de vez em quando, eu até tinha que falar, até pode falar, né? Dá 8 horas ainda, né? Eu até tenho que falar, porque quando a gente se torna cristão também, uma coisa é quando a gente erra, né? Por exemplo, eu via muito, eu vou dar um exemplo, infelizmente não está aqui, a pastora Ana, orou por ele, nosso pastor Luiz Ricardo Rodrigues, é um baixinho assim, desse tamanho, né? Eu vi ele falando com a filha e com o filho, pedindo perdão para o filho, porque tinha errado. Ele chegava cansado em casa, cedinho, né? Aí o filho dele queria brincar, disse, meu filho, peraí. Aí depois ele vinha, meu filho, me desculpe, perdão, eu não entendia. Eu não entendia aquilo. Por que o pai tinha que pedir perdão? Porque a gente tinha acabado de se converter e não entendia. Amigos, irmãos,
perdão não é para você, é para você. Você que vai ser liberado. Você perdoando, você vai sendo liberado. Então, quando você peça perdão, ensine seu filho a perdoar também. Sim, Deus. Ensine as pessoas ao seu lado a perdoar. Porque você acha que não vai mudar, mas muda. Sim. Vai mudando. Quando eu sofri algumas coisas, alguns anos atrás, né, com a minha mãe adotiva aqui do Japão. Aí, porque era cheio de do meu razão, da minha justiça própria, não sei o que mais. Eu pedi perdão, fui pedir perdão para ela. Tipo assim, me perdoe. Me perdoe. Por assim, já né? Eu venho chegar, né? Vou chegar com o seu e diga assim. Se eu digo, eu fiz uma coisa errada, não sei não. Se eu digo, me perdoe. Não adianta, né? Não vai tocar, né? Mas aí você vai se convertendo, você vai. Quem é cristão? E se for cristão, então aí que tem que pedir, aí que tem que. Então eu te perdoo, não te preocupe, não, fica. Você tem que pedir perdão e tem que se perdoar. Você tem que liberar o perdão. Quem vai se livrar é você. Você vai estar com aquela corrente até o fim da vida. Tem gente que passa a vida inteira com isso. E depois eu não sabe. Por que eu não faço nada, não sei o que acontece? Está presa no passado. Quanta coisa já fui liberado, estou dizendo minha. Não sei vocês, cada um deve ter a sua experiência, a sua vontade de fazer ou de não fazer. Né? Me lembro de coisas quando eu era de 13, 14 anos, porque era baixinho, sempre fui baixinho, né? Mas aí as pessoas, baixinho, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais. Aí fica aquela coisa, aí eu por dentro. Graças a Deus, Deus já me livrou na cruz, Aleluia! O sangue de Jesus já me lavou. Mas eu acho que eu já matei tanta gente, não de verdade. Mas Deus fala que se você tiver, né, com raiva, se você quiser, você está matando. É a mesma coisa que matar. Quantos eu já não matei? Pensava. Tinha um programa do Jô Soares, até morreu um dia desse depois. Né? Aí o cara falava, é. Ele pensava. Aí o cara chegava e dizia, sim, senhor. Aí não falava nada. Mas por trás ele estava querendo matar, querendo esbofetear, querendo né? Fazer o que não devia. Né? E eu, graças a Deus, irmão, estou sendo liberado. Eu vou dizer que não sou perfeito. Aleluia. Não há nenhum de nós perfeito. Entendam isso. Não há ninguém perfeito. A gente procura, né? Procura seguir os passos. A gente, por exemplo, um exemplo que vocês tenham, não sei, cada um pensa, seu pai, sua mãe, né? Mas ponto de referência. Ontem veio um nepalês, ele foi fazer entrevista na nossa empresa, ele falou sobre a mãe dele. Lógico, ponto de referência para ele. Eu vou falar do meu pai, né? Meu pai, quando ele caminhava nas ruas, às vezes a gente tinha ruas assim que não eram asfaltadas. Talvez a minha esposa tenha mais experiência com isso, né? Era lama. Então ele pisava e ficava era tudo molhado ainda, né? Mas quando ele pisava, ficava meio durinho. A gente ia atrás, querendo, imitando o pai. Lógico que não tinha nenhuma câmera, não tinha nada olhando por nós, por mim, né? Mas aí você vê querendo imitar o seu pai. Pode não ser perfeito. Então a gente, como cristão, a gente tenta imitar Jesus também. A gente não vai ser perfeito. Entende? Estão entendendo a comparação? Amém. A gente vai tentar, vai errar, vai pisar, vai sujar tudinho, mas ele está vendo o que a gente está fazendo. Está querendo seguir o exemplo do Senhor. E isso é mais um significado, é mais um ponto que a gente vê que a gente está indo para o caminho da salvação. Amém? E para dar tempo, né? Para terminar, só um pouquinho aqui, né? Isso aqui eu escrevi para eu quero que vocês vão agora para o 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 7.
1 João, capítulo 2, versículos... Vou para o 7, 8. Tá? Amém? Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele, e em vós, porque vão passando as trevas, e já é verdadeira luz alumia. Né? No começo ele está dizendo aqui que não é um mandamento novo, mas depois ele está dizendo que é um mandamento novo. Que negócio é esse? Aí vem aquela confusão na cabeça, né? Ele diz que é um mandamento, não é um mandamento novo, mas depois ele está dizendo no versículo 8 que é um mandamento novo. É porque desde, inclusive no Deuteronômio, né? Ele fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Sempre, né? Amar Deus sobre todas as coisas. Mas, quando vem Jesus, ele acrescenta. E onde é que ele vai acrescentar? Onde é que ele está acrescentando? É no Mateus 22, 37. Acho que todos já devem estar acostumados com esse Mateus 22, 37. Mas, de qualquer maneira, vamos dar uma olhadinha aqui. Mateus 22, 37. Amém? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Né? E este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Né? Então a gente vai vendo aqui que o amor sempre teve. Mas ele vem agora com Jesus Cristo sendo sacrificado na cruz do Calvário. É um amor que ninguém pode dar. É o amor ágape. A gente vê na língua portuguesa só um tipo de amor. A gente fala de amor, amor, amor. Na língua grega eram 4 tipos de amor. O ágape, o storge, filéu e o eros. Eros todo mundo já ouviu falar, né? O storge é o amor de família. O filéu é de pai e filho. E o ágape é o geral. Né? Às vezes as pessoas elas ficam falando que Deus é amor, que Deus é amor. Eles só pensam no amor do eros. Não tem nada a ver. Né? O eros é sim, tem a ver o amor entre um casal, o sexo entre um casal dentro do casamento. Fora disso é tudo errado. Né? Então, ele fala, o que é o cristianismo? O que é o amor? Ele é tão profundo, né? Que esse cristianismo, ele não é só uma coisa, o amor não é só um pedacinho. No cristianismo, o amor, ele é tudo. Amém. O amor, ele é tudo. Amém? E no finalzinho, só para terminar, passando um pouquinho aqui da nossa área, já vamos lá para o 1 João, de novo, voltando para o 1 João 5, no último versículo. No último versículo de João 5, ele fala uma coisinha, um versículo bem pequenininho. Versículo 5, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. É a palavra dele. O que são os ídolos? Né? Das épocas, né? A gente tem ideia de ser uma estatuazinha, uma coisa. Não. Atualmente pode ser um Keitaidoen, pode ser um jogo, pode ser alguma coisa que te tire da vida com Deus. Né? Então essa é a palavra que eu tinha dado para vocês. Espero que tenha tocado no coração, porque é uma coisa bem importante que a gente precisa levar na nossa vida de cristão. Pode ser que muitos já tenham escutado essa palavra, e eu não sei, e podem ter escutado outras versões, alguma coisa, mas que no futuro a gente possa passar isso para os nossos parentes, para os nossos filhos, para as pessoas que estão à nossa volta, né? E que seja uma maneira de você ter certeza que você vai estar salvo. Né? Seguindo, não somente pelaquela primeira oração que fez, então estou salvo e não precisa fazer mais nada. Não, você continua no processo para ser salvo. Amém? Amém. Vamos encerrar a palavra de hoje. Deus seja louvado.